Oi, gente, boa noite. Então, estou um pouquinho inspirado aí hoje, né? Falei um pouquinho lá no Coach para Dirigir. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana sobre uma cliente minha que começou a fazer as aulas aqui na Oriental. Eu tenho falado a diferença entre o tirar a carteira de motorista, que é adquirir o seu direito de dirigir, e a liberdade de dirigir um veículo. Nós temos essas duas diferenças, né? Entre o ter o direito de dirigir e ter a liberdade de dirigir. E aí, essa situação dessa cliente minha foi a seguinte. Ela tinha um veículo e aí ela dirigia tranquilamente. Ela ia para cima e para baixo nesse veículo e tudo mais. E aí o esposo resolveu trocar de veículo, resolveu comprar um carro mais novo, com mais tecnologia e tudo mais. E aí eles compraram de fato o veículo novo, né? Compraram um veículo zero e tudo mais potente. E o marido, ele começou a falar assim, ó, você tem que tomar cuidado com esse carro, porque esse carro é diferente, é um carro mais potente, um carro mais forte. E os filhos começaram, mãe, não anda nesse carro não, mãe. Mãe, toma cuidado, você vai bater o carro. Então, o que aconteceu? Ela simplesmente parou de dirigir. Ela fugiu aqui um pouquinho a cabeça, mas que eu lembrei de outras coisas. Como ela tinha quem levava ela, porque o marido levava em todo lugar, os filhos também levavam em todo lugar, então ela saiu dessa posição de motorista e passou para a posição de passageira. E aí a gente foi fazer a primeira aula. Nessa primeira aula, saí com ela, aí ela assumiu a direção do carro, conversamos um pouquinho sobre o carro e tudo mais. E ela segurava no volante assim, ó, com uma força que dava para ver os músculos, de tão forte que ela estava segurando. Aí ela já saía cantando pneu, já queria fazer aquilo tudo correndo, aquela pressa enorme. Aí com técnicas, com conversa, a gente foi acalmando e aí ela foi percebendo que o carro não era tão diferente do carro antiguinho que ela dirigia. E aí ela foi se acalmando. E uma coisa que ela falou que me marcou foi assim, nossa, eu fiquei esse tempo todo sem dirigir porque meu marido me falava que eu não ia dar conta de dirigir esse veículo. E olha que eu estou pegando a primeira aula agora, já estou dominando o carro. E de fato ela dominou o carro. Por que eu estou contando essa história para vocês? Tirar a carteira de motorista é uma coisa. Como eu falei, é o direito de dirigir. Só que isso não quer dizer que a gente tem que dominar o dirigir, dominar o veículo, e que a gente tem que ter liberdade para dirigir. Tem pessoas que tiram a carteira de motorista de fato e várias situações fazem com que ela não dirigem. Isso não é uma coisa como uma besteira, isso não é frescura, isso não é preguiça. Para a pessoa que tem essa dificuldade, é algo real. Para a pessoa que tem medo, não é besteira igual o parente, igual o marido, igual o amigo fala, não. Para ela, é um sentimento real. Ela tem aquela verdade, ela tem como verdade que ela não dá conta. Ela acredita, ela tem fé que se ela sair com o carro, ela vai bater o carro. Isso para ela é real. Vem um valor, vem um sentimento. Na maioria das vezes, esse sentimento é de angústia, é um sentimento de incapacidade e aumenta mais ainda quando ela vira e fala, nossa, eu tenho carteira. Ah, mas você é besta demais, você não dirige com um carrão desse aí. Não é questão de bestagem, não. É porque para a pessoa, aquilo tem um sentido, aquilo tem um peso. A pessoa tem medo de andar de elevador. A pessoa tem medo de altura. Para ela é irreal? Não, aquilo é real. E o medo de dirigir é a mesma coisa. Só que esse ter carteira e não dirigir, ele vem rodeado de preconceitos. Ele vem rodeado de vergonha. Como é que você tira uma carteira e não dirige? Nossa, mas você é besta demais. Se eu tivesse carteira, eu estava para cima e para baixo. Mas, para aquela pessoa que está tendo aquela dificuldade, é super real. Então, a gente tem que respeitar isso. Não adianta nada virar e
começar a ironizar, ah, mas você é besta, você é boba, ah, isso é bestagem, isso é frescura. Não adianta. Ah, aí, então tá, eu vou te ajudar a dirigir. A pessoa lá, geralmente o parente, né? O marido, o pai, o irmão, a irmã, aí entra no carro. Bota a primeira. Tem que colocar a segunda logo. Você é burro, você não sabe fazer isso? O que isso gera? Só gera mais angústia, só gera mais desespero. Infelizmente, em algumas autoescolas, essa pressão ela é reforçada. Só que o dirigir, assim como qualquer outra atividade, como fazer uma caminhada, fazer uma natação, exige os comportamentos e exige que a gente mantenha uma certa tranquilidade para conseguir fazer tudo. Não adianta nada a gente querer colocar pressão numa pessoa que não dá conta de fazer ainda. Então a gente tem que começar a ir trabalhando essas situações para a pessoa perceber que ela dá conta. E essa é a abordagem da Orientar Treinamentos e as aulas para habilitados. A gente faz uma análise de como que está essas situações da pessoa, a questão técnica que é o dirigir em si, como é que está o estado emocional, o que ela acredita a respeito dela, quais são suas dificuldades, quais são suas potencialidades e a partir daí a gente começa a desenvolver um trabalho para que a pessoa consiga superar essas situações e dar conta de dirigir. A Orientar está desde 2013 trabalhando com pessoas habilitadas, só aqui em Montes Claros. Então, são 5 anos que a gente trabalha só com pessoas habilitadas e cada dia que passa, cada cliente que a gente atende, cada situação que a gente enxerga ali do cliente, permite que a gente tenha um olhar totalmente diferente para esse cliente. É tanto que quando a pessoa chega, ela chega com vergonha, ela chega preocupada com o que a gente vai achar, ela chega totalmente para baixo, desmotivada. Por quê? Porque é isso que a sociedade em si coloca nela. Isso que traz para ela. Uma desmotivação. Ah, você tirou carteira, você é incompetente porque não dirige. Ah, mas o documento de habilitação não te mostra as suas competências. Simplesmente é o documento que te dá o direito de conduzir segundo as leis. Não é? Então, a liberdade para dirigir, ela vem nesse sentido. Quando a gente começa a perceber que a gente é capaz, que a gente dá conta, que é possível conduzir o veículo com segurança e com tranquilidade. E aí vem as crenças, né? Ah, eu não vou dirigir não, porque em Montes Claros é difícil mais de dirigir. Ah, eu não vou dirigir porque tem quem me leva. Ah, é difícil, eu não dou conta. Ah, mas por que você não dá conta? Quais são os motivos ou quais são as barreiras que você tem que te impedem de dar conta de conduzir um veículo? Ah, dirigir em Montes Claros é difícil. Eu te faço um desafio, se já que dirigir em Montes Claros é difícil. Vai dirigir em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília. Porque o fluxo de veículos é maior, tem um movimento maior. Então isso realmente vai trazer um desconforto maior. Então, tá, Farley, mas eu estou dirigindo, mas só que eu tenho um certo medo de ir no centro. Começa fazendo trajetos pequenos, sai da sua casa, dá uma volta no quarteirão, tira o carro da garagem, coloca de novo na garagem. Essas situações ajudam a gente a ir aumentando a nossa confiança e a nossa segurança. Eu já atendi clientes aí nesses 5 anos de todas as regiões de Montes Claros. Inclusive já fui até em Bocaiúva, já dei aula em Bocaiúva. Deixa eu ver outra cidade que eu atendi. Já fui em Janaúba, em Pirapora. E as pessoas ficam preocupadas porque elas não dão conta de fazer de uma vez. Quando eu comecei a dirigir, eu não dava conta de fazer tudo de uma vez, não. Eu não conseguia colocar o carro na garagem. O primeiro contato que eu tive foi na autoescola, foi com o instrutor. Então, isso também são situações que a gente vai desenvolvendo. Ah, Farley, mas só que eu preciso ir lá no shopping. Tá ótimo, bacana. Vai no shopping, num domingo de manhã que o trânsito está tranquilo, o shopping está praticamente vazio. Evite os horários de pico. Comece a fazer aquilo que você dá conta. E se mesmo assim você não der conta, a Orientar está aqui para poder te ajudar. Então, gente, esse foi um vídeo pequeno, eu não quero deixar ele mais longo,
para falar para vocês um pouquinho sobre essas questões que estão ao redor do não dirigir. Essas crenças, as falas dos nossos familiares, as pessoas que estão no nosso círculo social, o que elas fazem, o que elas trazem e o poder que essas palavras têm para a gente. Vamos começar a trabalhar com coisas positivas. Vamos começar a dar conta daquilo que a gente é capaz. Ok? Então, até a próxima, pessoal!